quero chamar no palco Sátia Andrade. Bom dia, Sátia. Bom dia, Wagner. Bom dia, pessoal. É um prazer ter você aqui com a gente, Sátia. Prazer é meu. É um Ma prazer falar sobre automação, sobre IA, né, sobre Python e sobre os resultados incríveis da PagMenos, né, com o nosso time de COI. Fantástico. E antes de começarmos, quero deixar aqui a pergunta base: quem é Sátia Andrade? Eu vou já mostrar aqui na apresentação que tem um slide, né, falando Sim. Então sobre faz o quem é a seguinte, Sátia, né. Vou aqui pode compartilhar de uma vez, deixa eu abrir que eu aqui. já coloco o pessoal aqui. Coloquei para carregar. Excelente, ele deve estar subindo ainda. Assim que aparecer aqui, eu já coloco na tela. Problemas técnicos. Isso acontece, Sátia. Acontece. Deixa eu Aí, tá acho chegando que aqui já. Subiu. Então faz o seguinte, ó, o palco já é seu, faça a apresentação direitinho e já pode dar andamento na palestra que no final eu volto com as perguntas. Ah, ele saiu, Sátia. sumiu, né? Deixa eu Saiu. acho que é carregando de novo agora. Já já ele aparece pra gente aqui. Você tá subindo o slide, né? Isso, Pronto, apareceu aqui agora. apareceu, né? Excelente. No final eu volto com as perguntas, tá? Tá ótimo. Então vamos Boa lá, palestra. pessoal. Obrigado, Wagner. Então vamos lá, pessoal, apresentando aqui um pouquinho, acho que saiu um pouco da formatação, mas tudo bem, dá para entender ainda assim. Sou Sátia Andrade, né? Eu sou aqui um pouco de hobbies, né? Eu sou cristã, sou gamer. Hoje já não tenho mais tanta idade para jogar, mas comecei jogando Counter-Strike com 11 anos. Então tive uma trajetória aí jogando com o pai, com meu irmão. Sou muito família, né? Toco piano de vez em quando, sou fã de Harry Potter, sou fã de Game of Thrones e adoro viajar. Falando um pouquinho sobre as minhas experiências, eu sou entusiasta, né, como eu falei, de transformação digital, de automação de dados e de IA, né? Eu tenho uma vasta experiência na condução de escritórios de processos e de projetos de transformação e automação de processos, principalmente com foco em redução de SG&A, né? Então a gente nesses projetos que eu participei, que conduzi, o foco era utilizar RPA e BPMS para redução de SG&A. Também já fui convidada em programas de hackathons. Hoje eu sou acadêmica em ciência de dados, tenho um MBA em gestão de TI pela FIAP e também sou especialista em engenharia da produção. Minhas últimas empresas que eu atuei foi o Grupo Edson Queiroz, né, um dos maiores conglomerados do país, né, que são aí donos de marcas como Minalba Brasil, Indaiá, Nacional Gás, representante afiliado da TV Globo no Ceará. WR Engenharia é uma construtora de construção em altos padrões, né, na área da construção civil, e Unimed. Também já atuei e atuo com consultoria, né, em empresas de diversos segmentos, como construção civil, têxtil, alimentos e bebidas, varejo e também startup. E agora, falando um pouco de Pague Menos, aqui é um pouco da nossa cultura, né? Então, nós temos aí 6 pontos da nossa cultura que a gente dissemina por dentro da companhia e também fora dela. Primeiro é inovação em soluções, né? Segundo é sustentabilidade, superação de resultados, foco no cliente, integridade e valorização humana. O nosso propósito como companhia é viver plenamente. E a nossa missão, nossa visão é ser a melhor empresa do varejo farmacêutico, reconhecida por oferecer soluções completas em saúde, reduzindo desigualdades de acesso a uma vida saudável, para que mais pessoas vivam plenamente. E aí, aqui, Pague Menos Extra Farma é um grupo,
e explicando um pouco sobre a linha do tempo da empresa, ela foi fundada em 1981, né, foi a primeira matriz, né, pioneira no mercado de varejo farma no Brasil. Em 1988, ela começou a incluir o autosserviço no formato, né, dentro das suas lojas. Em 89, a PagMenos ela inicia a oferta de serviços financeiros, né, pagamento de contas em loja, e também é pioneira nisso daí a nível Brasil. Em 1993, a PagMenos ela cria a sua própria farmácia de manipulação, né? No mesmo ano, a PagMenos inicia a sua expansão regional com a primeira loja, né, em Natal, no Rio Grande do Norte. Em 2020, a gente criou o nosso Sac Farma, né, um serviço de atendimento farmacêutico, que ele é gratuito, ele é 24 horas. Em 2005, foi criado o cartão Fidelidade Sempre, né, da PagMenos. Em 2006, a gente fez uma parceria com o governo federal, então a PagMenos ela implanta um formato de farmácia popular, e no mesmo ano, né, do parceria com o governo, nós tivemos o AME, que é de medicamentos especiais, são medicamentos que não vendem na loja em específico, tem uma área que atende só para isso, são medicamentos de alto tratamento de alto valor. Em 2007, a rede, o número de lojas, segundo a Abrafarma e Market Share, ela vai crescendo, né? Foi eleita e foi categorizada como a maior rede do Brasil. Em 2008, a gente coloca no ar o nosso primeiro programa de saúde e beleza na TV, né? TV aberta, chamado de Sempre Bem. Em 2009, a PagMenos ela se torna a primeira rede de farmácias presente em todos os estados do Brasil, mais o Distrito Federal. Em 2015, a gente começa a ser pioneiro, né, no conceito de consultórios farmacêuticos, e a gente lança o nosso Clinic Pharma. Quem conhece as lojas PagMenos, é possível identificar que tem um consultório farmacêutico lá, né? Em 2016, a General Atlantic ela realiza um investimento estratégico na PagMenos, adquirindo 17% do controle acionário. Em 2017, a gente atinge a marca de mais de 1.000 lojas, né, em mais de 350 municípios. Em 2018, a gente inaugura a nossa loja 1000, né, uma loja conceito que tem aqui em Fortaleza. É uma loja de 3 andares, parece um shopping. Quem vier a Fortaleza, eu super indico que conheça, que visite a loja. Em 2020, a gente realiza o nosso primeiro IPO na B3. Nós somos uma empresa de capital aberto que estamos na Bolsa de Valores. Em 2022, a rede de farmácias Extra Farma, com mais de 400 lojas, ela é adquirida pela PagMenos, tá? Então, isso aqui é um pouco da linha do tempo de PagMenos e Extra Farma. É uma empresa de grande história, né, de grandes resultados. Falando sobre números para vocês, nós somos hoje a segunda maior rede do varejo farma, né? Nós estamos aí presente em mais de 402 municípios, né, com atendimento. Temos mais de 2,5 milhões de atendimentos em 2022, né? Um faturamento ano de 12 bi, mais de 25 mil colaboradores e mais de 1.600 lojas pelo Brasil. Quando a gente fez a integração da Extra Farma, e aí vale um destaque, a gente integrou aí mais de 5 mil colaboradores, mais ou menos 399 lojas e 4 CDs, né, com a expansão de rede ano aí com mais de 500 lojas. Essas sinergias entre PagMenos e Extra Farma, elas resultaram em um faturamento de trimestre, né, no último trimestre de 2022, de 8,5 milhões. A PagMenos também ela tem mais ou menos 10,5% de vendas no total para Omnichannel, né? Mais de 2 milhões de atendimentos no Hub de Saúde, que foi os consultórios farmacêuticos que eu mencionei, chamados de Clinic Pharma. Hoje nós temos mais de 19 milhões de clientes ativos, né? Isso daí de compra nos últimos 12 meses. Uma receita bruta, né, com crescimento consolidado em mais de 21,8%. Um EBITDA ajustado de 19,9%, e nós temos aí um lucro líquido de 192 milhões. Isso daqui é para quem não conhece ainda a proporção e o tamanho da PagMenos e Extra Farma, para que fique em destaque o que é que a gente faz e quais são os nossos propósitos a nível Brasil, tá? Agora, entrando um pouquinho no nosso COI, pessoal,
Como é que nós estamos estruturados em relação a time, tá? Hoje o nosso COI, ele fica dentro de uma VP de TI e transformação, tá? Mas a gente atende a toda a companhia. Ficamos conectados a um executivo de portfólio, automação e operações de TI. Tem eu como gerente da área de excelência e automação de processos, e abaixo nós temos o nosso COI. Nós temos três divisões dentro do COI, temos uma área de performance do COI, né, temos uma pessoa de processos e estratégia e uma pessoa de dados. Dentro do time de processos, a gente tem arquitetos de processos, analistas e estagiários, e dentro do time de automação, que são separados em duas frentes, uma de PPMS e outra de RPA, nós temos arquitetos de automação para ambos as frentes e os desenvolvedores abaixo, tá? Essa formação, ela nem sempre foi nesse formato, então a gente tem atuado com esse time de performance COI a partir do final ali de 2023, antes a gente atuava basicamente só com processos e automação, mas quando a gente vai para a área de negócio, quais são os nossos papéis e responsabilidades dentro desse time todo, né? Então a gente tem um squad de BPM, um squad de RPA. Quando a gente identifica ou recebe uma demanda, uma solicitação da área de negócio, a gente leva um profissional de processos, geralmente vai ser um arquiteto de processos, junto com um arquiteto de automação. Então, eles vão lá, identificam qual é a possibilidade, qual é a oportunidade para automatizar o processo, e depois disso, o time de processos é aquele que constrói toda essa documentação e passa para o desenvolvedor. A gente tenta ao máximo blindar o desenvolvedor para que ele não tenha contato com a área de negócio, porque a gente entende que ele está ali para desenvolver, e isso daí pode atrapalhar a performance do que a gente tem, né? Então, sempre vai um arquiteto de processos, o arquiteto de automação, que trata junto com a área de negócio para verificar, depois de todos os estudos que fizemos, se realmente é viável, se falta mais algum tipo de informação complementar para aquela automação, tá? O nosso time de suporte, ele é alternado. Geralmente, quem construiu aquela automação fica alternando a sustentação dessa automação, tá? E agora a gente está colocando essa frente de sustentação dentro da nossa central de serviço, né, para poder atender a nível de N1, N2 e nós entrarmos apenas em nível de N3. Ou seja, de fato, quando quebrar aquela automação, o time que construiu vai lá, entra e faz todos os ajustes necessários. Quais são as ferramentas que nós utilizamos hoje, tá? Para mapeamento de processos, nós utilizamos o Blueworks, para gestão e acompanhamento de todas as demandas dos nossos tickets, junto com um time de agilidade, a gente utiliza o Azure. Dentro de automação, nós temos hoje, para a parte de RPA, a gente utiliza a Automation Anywhere, uma parte só das nossas automações. Acho que, se for falar em números, em torno de 15% a 20%. Todo o nosso restante de automações, elas são em Python. E quando a gente fala de fluxos, né, de workflows de BPMS, a gente utiliza uma ferramenta da TOTOS, que é o Fluig, e para fazer a orquestração de todas as nossas automações em Python, a gente está utilizando o BotSeed, né? Algo que eu quero complementar em relação às ferramentas é que por que a gente não escalona muito mais com Automation Anywhere? Primeiro que, e essa aí é uma realidade da PagMenos Extra Pharma, tá? É uma ferramenta muito cara, que a sustentação às vezes é bem complicado, o suporte é difícil. Para eu contratar uma pessoa que tenha conhecimento sobre essa ferramenta, é bem mais difícil também de encontrar. Até com consultorias era difícil de encontrar profissionais que tivessem no mesmo nível do time que nós temos hoje, né? Então, a gente começou a optar em ter mais facilidade e escalabilidade com ferramentas de Python. E aí a gente identificou a BotSeed como um parceiro que tem um excelente custo-benefício e que ajuda a orquestrar todos esses robôs com um suporte local, né? Então, assim, muito mais fácil para a gente e atendeu muito mais a nossa necessidade. Mas é como eu falei, isso é uma realidade nossa, né? Pode ser que para outras empresas não faça tanto sentido, mas para a gente faz. E a gente pretende ampliar cada vez mais a quantidade de automações com Python. Para abertura de chamados, né, todas as nossas demandas elas chegam via chamada, a gente utiliza o OTRS ligeiro e esse daí ele é utilizado para toda a companhia, tá?
E como é que chega essa demanda? Está um pouco desconfigurado aqui, mas dá para entender. Primeiro, a gente busca oportunidades nas áreas de negócio. Então, todo ano a gente faz nos 2 semestres, a gente faz inceptions nas áreas de negócio para identificar que oportunidades aquelas áreas têm dentro do ano, né? Também pode surgir uma demanda através de uma solicitação da área de negócio. Então, a área de negócio entra em contato com a gente, explica qual é o processo que ela tem, né? Aí ela abre um chamado, muito parecido com a empresa anterior que estava apresentando. Ele tem um formulário onde ele vai preencher várias informações, falando como é esse processo, um passo a passo bem simples. Quantas pessoas fazem esse processo, qual o tempo que ele leva, qual o lead time desse processo. Esse processo ele gera algum tipo de multa, ele gera algum tipo de custo, ele está conectado ao direcionador estratégico da companhia, ele é uma solicitação da alta gestão, você paga hora extra. Então a gente faz várias dessas perguntas dentro do nosso formulário lá no chamado, tá? Isso aí já cai para a gente de uma forma categorizada. E aí o time de processos vai analisar, ver se é coerente, por exemplo, se a área informa que ele gera um custo para poder realizar aquele processo, a gente pede algumas evidências de que realmente gera aquele custo, né? E eu vou explicar mais para frente porque que a gente é tão específico em relação a pedir evidências do que as áreas dizem que estão fazendo em relação àquele processo. A gente pode também receber uma demanda, né? Ela pode vir por uma mudança de um processo, né, de forma reativa dentro da área. Atualização das plataformas que nós utilizamos, e aí precisa refatorar algumas dessas automações. Alteração em algum sistema da companhia que envolva aquelas automações. E também de forma proativa pelo próprio time. O próprio time também identifica ao longo do tempo que aquela automação ela precisa de uma melhoria. Quando a gente identifica que está quebrando com uma frequência maior, né? Então, essas daqui são os tipos de demanda que caem para a gente, né? Ainda assim, sendo pelo time, ele também precisa fazer uma abertura de um chamado para poder cair a nossa esteira e a gente identificar os tempos, os prazos e tá tudo monitorado dentro do nosso BI, tá? Quando a gente faz o mapeamento de novos projetos, e isso daí a gente não faz nenhuma automação sem mapeamento de processo. A gente tem um drive muito grande para processo, tá? E acho que é por isso que a gente tem um sucesso tão grande com o que a gente entrega, e vocês vão perceber que, apesar de a gente ter uma estrutura legal e uma governança boa, a gente às vezes não tem a mesma quantidade de automações que outras empresas têm, porque a gente é muito preocupado em o retorno que essa automação está trazendo. Então, a gente tem um prazo mais ou menos de 45 dias para poder fazer uma transformação de processo dentro de uma área de negócio. Então, a gente vai identificar com o analista de processo, ele faz uma arquitetura de processos daquele processo, conversa com todas as áreas, né, os envolvidos daquele processo, faz um kickoff do projeto, é bem estruturado em relação a isso, faz uma chamada só para identificar dores desse processo com todo mundo envolvido, depois faz um só para mapear melhorias. A partir daí, a gente vai fazendo todas as mudanças dentro do processo e a gente apresenta um dossiê para a área de negócio informando que essa transformação desse processo aqui vai trazer isso daqui de melhoria. A gente não entra em nenhum processo que ele não traga nenhum tipo de melhoria. Isso daí é um drive também na nossa área. Então, por isso que as nossas automações elas demoram um pouco mais, mas em compensação a qualidade e o retorno que elas trazem são absurdos, né? Então, a gente não entra em automações que não tragam retorno para a nossa área. A gente atua como se fosse uma consultoria e para a gente provar que, de fato, a gente está entregando, a gente precisa mostrar números. Então, a gente tem muito bem, um quantitativo muito bem feito do antes e o depois com a automação. Né? Então, a gente vem a origem da demanda, a gente verifica se está conectada a um direcionador estratégico, a gente vê os históricos de processo, né, analisando o ganho, a gente faz um estudo de viabilidade financeira desse processo, calcula o ROI e tudo mais. A gente analisa se tem impacto no core da companhia, né? Então, processos que estão ligados a painel de venda, supply, ao digital, ele tem uma priorização dentro da nossa gestão da demanda. A gente gera os scores, a gente divide isso daí em níveis, né? Que é um backlog que está aprovado e um backlog que não está aprovado. No caso dos não aprovados, a gente comunica para a área de negócio, a gente tem um e-mail padrão, né? Formalizado, onde a gente informa por que ele não entra, né? Porque ele não tem uma pontuação suficiente para entrar no nosso backlog.
é assim que acontece essa priorização, né? A gente divide em nível estratégico, tático e operacional. Então, para ele ser enquadrado em um projeto a nível estratégico, ele tem que ter um score acima de 85%, e aí a gente atua da nossa esteira, 75% tem que ser de projetos estratégicos, 20% de projetos táticos e 5% de projeto operacional. Um projeto, uma solicitação de demanda com pontuação abaixo de 21, ela não entra dentro do nosso backlog, tá? E a gente explica o porquê. Às vezes, por esse motivo que a gente pede evidências da área, porque às vezes a área não quer esperar que tem 3 projetos na frente. E aí ela começa a manipular algumas informações, dizer que gera um retorno muito grande, né? A gente já teve relatos e fatos de que a área falou que um projeto ele tinha um retorno de 100 milhões, quando a gente for olhar, não dava 100 mil. Então, por isso que a gente pede evidência, a gente analisa os números, vê se faz sentido, a gente faz estimativa do tempo com essa automação, quanto vai trazer de retorno, né? Então, de tudo que a gente entrega, a gente sempre monitora o antes e o depois daquela automação. Então, antes da automação, como faziam? Quantas pessoas faziam isso? Qual era o retorno que fazia? O que é que deixava de entregar? O que é que estava, o dinheiro que estava indo para o ralo antes de uma automação? Eu vou dar um exemplo de um processo de ressarcimento de ICMS. É um processo que quase toda empresa faz, né? Você tem direito a um ressarcimento de ICMS. E a empresa tem direito a solicitar esse ressarcimento de ICMS dentro da lei por 5 anos. Depois disso daí, caduca e você não pode mais reaver esse dinheiro. Então, às vezes, trabalhava no limite, né? Tinha lá uma quantidade de pessoas fazendo esse processo e trabalhava no limite. Dava 5 anos, quando ela ia solicitar, já caducava e perdia, às vezes, milhões. Né? Então, eles demoravam muito tempo para poder fazer um mês, acho que um ano eles demoravam uma eternidade. Trabalhavam uns 2 anos para fazer um ano de um estado. E a gente entrou com automação, a gente mediu antes e depois disso, né? A gente automatizou esse processo ponta a ponta, porque também a gente faz automações em pequenas partes do processo, mas esse processo em específico, a gente automatizou ele ponta a ponta. E aí a gente conseguiu fazer um ano em um mês. Isso daí trouxe um retorno para a companhia de um estado, por exemplo, em torno de uns 10 milhões, 9 milhões de retorno financeiro para a companhia que entrou lá na DRE. Então, é um exemplo de processo que traz um retorno muito grande. Então, a gente é muito pautado para isso. A gente olha muito o retorno financeiro. Né? Existem empresas que vão olhar muita quantidade de automações. A gente também olha a quantidade de automações, mas não é o fato principal da gente. A gente olha o que é que essa automação traz de valor. A gente olha muito para a DRE. Onde na DRE, quais são os pacotes mais altos na DRE? O pacote de gente. Onde a gente vê que tem pessoas que estão alocadas fazendo a mesma função. Ou pessoa que está lá fazendo um trabalho repetitivo que pode ser substituído por um RPA. Então, a gente tem muito esse drive. E esse drive é muito de processo. Né? Não daria para a gente colocar, e não porque não tem competência, mas não daria para colocar um desenvolvedor para fazer isso. Por isso que a gente utiliza um analista de processo e um arquiteto de processo para tocar essa frente. Né? Então, falando sobre a entrega, né? A gente, dentro do nosso COE, a gente tem um manual do COE muito bem estruturado. A gente começou um pouco no inverso, né? A gente começou a fazer automações, e depois foi que a gente foi se preocupar com a governança disso daí. E agora a gente teve que refatorar tudo, né? Então, a área de automação aqui da Pagamentos Extrafarma começou em 2018, né? Mas com uma automação, 2019 mais 2, 2020 mais umas 3. Então, entre 2018 a 2020, nós tínhamos em torno aí de 5 automações. E não era esse time que está hoje, né? Esse time que está hoje, eu e o meu time, nós todos temos em torno de 2 anos e meio. Né? E aí, 2021, a gente começou a setar o time para automação massiva com retorno financeiro. Então, em 2021, em diante, a gente começou a realizar várias automações, que é onde a gente pode dizer que, de fato, a nossa área começou a trabalhar de forma mais pesada. Né? Então, na gestão da entrega, a gente está preocupado em transformar esse processo. Não adianta a gente pegar um processo sem identificar o processo, sem transformar e automatizar, porque pode ser um processo errado que você está automatizando. Isso daí foge totalmente dos princípios de gestão por processo, e é uma coisa que a gente segue muito bem aqui.
Desenvolver, então a gente faz, né, escreve todos os códigos com todos os controles que nós temos das documentações específicas. A gente entrega esse projeto junto com um patrocinador, e aí tem um termo de aceite para isso. Então, todas as nossas automações, elas têm uma validação final do patrocinador. Porque já aconteceu também o fato de a gente entregar uma automação e depois de um tempo o patrocinador falar que não foi isso que eu pedi. Então agora a gente faz um documento antes e depois e valida com ele, dizendo que de fato é isso que ele quer receber. Depois disso daí tem a sustentação. A gente acompanha todas as manutenções e a entrega de uma demanda. Geralmente a gente fica mais um mês depois que aquela, em operação assistida, mais ou menos depois que aquela automação foi entregue, tá? A estabilização desse novo processo, depois dessa operação assistida, a gente faz o ajuste e otimização necessária, a gente coleta os dados para monitoramento, né? A gente tem um padrão agora dessas automações elas serem entregues com dashboards para que a área de negócio consiga acompanhar os resultados dessas automações e o feedback de melhoria contínua, que isso daí a gente faz a partir dos dados também, quando a gente identifica que ou aquela automação está tendo algum tipo de problema, ou com o usuário, ou que mudou algo que está impactando na melhoria dessa automação, tá? Quando a gente fala de performance, a gente parte aqui, né? A gente tem essa escadinha aí de cinco passos, que algumas empresas consideram que hiperautomação é você integrar várias soluções diferentes, né? Mas aqui para a gente considera que uma hiperautomação é quando eu integro uma automação com a inteligência artificial. Né? Isso daí é um conceito de Gartner, é um conceito de McKinsey, e a gente também segue nesse mesmo conceito, tá? A gente sabe que com utilização combinada, né, de BPMS, RPA, IA, Machine Learning, a gente pode ter e afetar uma força de trabalho digital de 60%, 70%. Né? A gente identifica também que o robô ele é como se fosse um funcionário lá, né, com as suas credenciais. Então, é um robô que está trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, ele não dorme, ele está trabalhando massivamente ali naquele processo. Quando a gente fala das etapas 1, 2 e 3, a gente, não vou falar que a gente domina isso, porque eu acho que você nunca consegue dominar 100% o assunto, mas a gente vai muito bem, a gente performa muito bem quando fala sobre mapeamento de processos, sobre BPMS, sobre RPA, a gente performa muito bem nessas 3 frentes, né? Apesar do time lá a gente não ter tantos seniors, mas o time que a gente tem é extremamente técnico e, assim, acho que não conseguiria identificar um time melhor do que esse que temos hoje, né? E a gente tem uma performance altíssima. Quando a gente fala de IA, né, a gente consegue conectar algumas automações que nós temos de hiperautomação, que é mais utilizando o OCR. Né? Então, a gente tem lá um processo que tem uma causa ganha na justiça e um medicamento super especial precisa ser vendido para aquela pessoa, e o nosso robô vai lá, identifica quem é a pessoa, envia para a área do AME e essa área entra em contato com o advogado para poder enviar uma proposta do medicamento. E nós temos algumas outras também que fazem isso. Tá? Mas 2024 é o nosso ano de impulsionar ainda mais a parte de hiperautomação e inteligência artificial. A gente tem uma meta para 2024, que é aumentar a quantidade de automações com o uso de IA. A gente está até fazendo vários benchmarks, né, com algumas empresas, e a empresa anterior, né, que estava apresentando, é uma empresa que a gente gostaria também de fazer um benchmark muito bom, e a gente está com uma meta de começar a entregar uma quantidade maior de automações com IA. Hoje nós não somos os detentores desse conhecimento dentro da companhia, existe uma área de dados dentro da empresa e uma área de inovação que também atuam fortemente com essas tecnologias. Mas de automação, nós somos a única área, né, que tem a governança para atuar com automação. Nós ainda não temos uma cultura e a gente acha que não tem maturidade ainda para democratizar isso daí, deixar com que todo mundo utilize e construa suas próprias automações. Por questões de segurança, a gente acha que ainda não está pronto para isso. Né? Tem empresas que estão bem mais avançadas nessa questão e permite, utilizando low code também, permite que várias áreas consigam fazer suas próprias automações. A gente ainda não identifica que estamos nesse passo, a gente ainda precisa trabalhar um pouco para isso, né? Então, todas as automações
de grandes transformações dentro da companhia, ela passa pelo nosso COI, tá? Pelo time, junto com aquela demanda lá, e a gente acompanha ao longo do tempo, tá? Todos os ganhos a gente calcula em torno de 1 ano. Então, 1 ano a gente calcula aquele ganho lá. Se a gente automatiza 100% desse processo, tudo que eu tenho depois da minha automação, ela entra 100% como um ganho para mim. Se a gente automatiza esse processo ponta a ponta, mas ele ainda precisa de uma interação de alguém do time, a gente contabiliza 0,7 desse processo. Mas se a gente automatiza um processo bem pequeno, uma parte do processo bem pequena, a gente contabiliza 0,3. Né? A gente sabe que o ganho que a companhia tem é maior, mas isso aqui é uma forma, e validado pelo time de governança e auditoria e compliance, de que a gente consegue contabilizar o retorno que a gente traz com a automação. Isso aqui é um pouco do resultado dos últimos 24 meses, tá? Então, 2021, a gente trouxe com retorno com base nesses números aqui que eu estou falando, que a gente identifica como ganho para a área, tá? Para a companhia é bem mais do que isso. Então, 2021, 9,9 milhões de retorno com automações, 2022, 17 milhões. A gente soma aí nos últimos 24 meses, 26,9 milhões. A gente ainda está fechando 2023 aqui, estamos nos processos de auditoria, por isso que eu não trouxe esses números para vocês, mas nos últimos 5 anos aí, a gente trouxe um retorno de 43 milhões para a companhia. São mais de 70 automações entregues, né? E em produção, né? Se for das entregas que já estão desativadas, tem mais de 76 automações. Tudo isso daí gerou mais de 200 ações entre os diversos projetos. Como eu falei, quando a gente entra numa área para poder fazer uma transformação, a gente não identifica só automação, a gente também identifica que você precisa talvez revisitar ou realocar essas pessoas, você precisa que talvez alguns treinamentos sejam realizados porque o time está realizando errado, e que só a automação não vai garantir 100% a eficiência desse processo aqui. Então, é algo que a gente entrega para a área como um dossiê, né? Tem a questão também de headcount, que a gente olha, né, como eficiência operacional. Então, quanto que eu posso fazer agora com a automação com as mesmas pessoas, ou quanto eu posso aumentar ou diminuindo gente, ou realocando essas pessoas para outras áreas. O pacote mais caro que uma companhia tem dentro do seu pacote de despesas e de custos vai ser sempre o pacote de pessoas, né? Mas a solução nunca é diminuir gente, né? E também não é o nosso foco. Nosso foco não é entrar numa área e reduzir pessoas. Nosso foco é trazer eficiência para a companhia, realocando aquela pessoa para uma outra posição, quem sabe, tá? Então, a gente tem mais de 200 ações entre esses projetos, direcionados para a frente de tecnologia, de processos, de pessoas. E hoje nós temos mais de 50 projetos em backlog, né? E não para de chegar esse número. O que a gente mede, né, de indicador de tudo que a gente entrega? Primeiro é o saving pós-automação, como a gente fazia isso antes e depois. Isso tudo vem com estudo de viabilidade, com o ROI. A disponibilidade da automação, ou seja, aquela automação ela foi setada para trabalhar 70%, a performance dela. Ela está atuando em 30%. Então, por que isso daí está acontecendo? O que está quebrando, está impedindo dela trabalhar na sua totalidade? Então, a quantidade de automações entregues, né, como eu falei, não é o nosso foco principal, a gente foca muito mais em retorno, qualidade e eficiência do que simplesmente automação. Já teve solicitação de vocês podem automatizar aqui o processo de aniversariantes do mês dentro do RH? Pô, talvez seja de fato um processo importante para a área de RH, mas não consegue competir hoje com projetos que vão trazer muito mais retornos, né? Então, existem várias automações que, se a gente fosse fazer todas, a gente já teria estourado aí mais de 150 automações. E entrega no prazo também, que é super importante para a gente medir o que está sendo entregue dentro do prazo. Tem uma frase que eu gosto muito, e aí eu já vendo a apresentação de um amigo, eu quis também trazer, que é uma do Steve Jobs. Então, seja uma referência de qualidade. As pessoas elas não estão acostumadas a ambientes onde a excelência é esperada. Então, é algo que a gente preza muito no time, é tanto que o nosso time é chamado de time de excelência e automação de processos. Então, a gente é muito preocupado com o que a gente está entregando e como a gente vai ser visto na área de negócio. Então, a gente tenta manter um relacionamento, construir um relacionamento com isso. A gente mede através de NPS como a área de negócio nos enxerga, para ver se de fato o que a gente está entregando tem valor, né?
E às vezes a gente entra numa área, a área pediu uma coisa bem pequena e a gente identifica um potencial muito maior para aquilo dali. E isso daí brilha os olhos das áreas de negócio. E esse é o nosso propósito. Esse aqui é o nosso espaço, tá, gente? A gente fica locado, né? A matriz fica em Fortaleza. Esse aqui é o nosso espaço de TI, nosso P-Lab. E é um ambiente bem disruptivo. Todas as nossas salas aqui são com nomes de filmes famosíssimos, como Star Wars, né? ET, entre outros, é o nosso espaço. Hoje, na TI da Pague Menos Extra Farma, nós temos aproximadamente 300 pessoas. Então, um time bem completo. Tá? E eu estendo o convite a quem vier a Fortaleza, quiser visitar também, fazer um benchmark, eu também me coloco à disposição para isso. E aqui eu encerro o nosso momento e deixo aqui meu LinkedIn para vocês, caso queiram conectar. Excelente apresentação, Sátia. Maravilha. E vamos lá, temos várias perguntas aqui. Eu vou colocar o Lixieri para entrar com a gente, correto? Correto? Vamos chamar o Lit. O Lit é o Maravilha. nosso arquiteto de RPA aqui. Maravilha. Ó, você que está chegando agora, Lixieri, seja bem-vindo. Bom dia, pessoal. Bom dia. Primeiro, assim, fala pro pessoal quem é Lixieri Silva. Certo. Hoje eu sou um dos arquitetos do time de automação, certo? Eu venho aí da graduação de análise de sistemas, passei por vários níveis dentro dessa parte de sistemas, desde desenvolvimento de mobile, chegando até automação, passando por RP. Então, como a Tati comentou, né? Nosso time hoje tem um foco muito voltado para qualidade. Isso é algo muito importante para todo o time, né? A gente entende que quantidade brilha os olhos quando você fala, pô, tenho mais de 100 automações. A gente não chega nessa quantidade, mas o que o nosso retorno da área de negócio, de pegar e agradecer, você passa ali e área, pô, eu tenho mais uma automação para vocês fazerem, porque a última que está entregue aqui, ela é sensacional, então isso daí para a gente é muito gratificante, né? Maravilha, excelente. Então vamos lá às perguntas. A primeira pergunta é do Eliezer. Como é gerenciado as automações diariamente dentro da corporação? É a responsabilidade de execução dos robôs ficam a cargo da área técnica ou da operação? Olha, o Lit pode complementar, mas é 100% conosco, tá? Somos nós que fazemos a sustentação e a operação de todos esses robôs. O que a gente está tentando fazer agora, a gente está finalizando as documentações para poder enviar para uma área chamada Central de Serviços, que fica dentro da TI, que ela faz a sustentação de tudo. Então, a gente quer enviar tudo para lá, né, e deixar o time, de fato, para atendimento N3. Quebrou aquela automação, o time entra. O Lit pode complementar aí se achar necessário. Não, perfeito, é isso. Um dos motivos pelo quais muitas automações ainda não estão nesse serviço é porque algumas documentações são extremamente técnicas para um conhecimento específico que hoje a gente utiliza o Python. E é algo que a gente quer deixar mais facilitado para a sustentação em si, né? Então, com um FAQ bem detalhado, uma base de conhecimento, de modo que eles consigam atuar nessa parte N1 e N2. Fantástico. O pessoal que está assistindo, gente, eu vou focar nas perguntas, tem muitos comentários aí. Eu vou focar nas perguntas aqui, tá bom? Então, a próxima pergunta, se eu pulei alguma, pode colocar de novo aqui, pode me chamar a atenção. Gabriel, bom dia. Essas robotizações em Python são utilizadas biblioteca como Selenium ou tem algum framework específico? Não são low-code, certo? E a ferramenta BotCity colabora no desenvolvimento ou apenas na orquestração? Perfeito. Hoje a gente utiliza diversas bibliotecas Python, Selenium é uma delas, sim, com certeza. A gente utiliza BotCity, a gente começou a utilizar no meados, acho que meio do ano passado, se eu não me engano. A gente conseguiu incluir algumas automações. Para a gente ainda é uma ferramenta nova, mas a parte de orquestração dela é o que hoje toma grande parte delas. A gente sabe que existe um framework da BotCity, né? O Master SDK deles tem muitas bibliotecas, muitos módulos que a gente pode utilizar, inclusive substituindo alguns que nosso time desenvolveu, como utilização de imagem, processamento, próprio CR. Então, assim, a gente ainda está explorando o BotCity. Hoje é exclusivo para a parte de orquestração, mas a ideia é que a gente consiga adaptar bibliotecas que nós desenvolvemos
a utilização das que vem no framework da BotCity. E ele complementa aqui também, tem um finalzinho da pergunta, tem algum case com IA? Como a Sati comentou, né, a gente até então tem as automações de IA utilizam OCR e nada mais do que isso. A gente está explorando essas possibilidades esse ano, né? A gente está fazendo benchmark, insights e vendo possíveis candidatos para a utilização de IA. Ok, a próxima pergunta é do Davidson. Davidson, ou seja, deixa eu perguntar, não, desculpa, da Karine. Para a arquitetura do processo e mapeamento, vocês utilizam que tipo de ferramenta? Para mapeamento de processos, a gente utiliza Blueworks, né? Existem vários no mercado, existe Visage, existe o Vision, próprio da Microsoft, mas a gente utiliza Blueworks. Blueworks, ele era uma ferramenta da IBM, né? E hoje não é mais, e é a ferramenta que a gente identifica e todo time de processos utiliza hoje. Quando a gente apresenta para a área de negócio, a gente não apresenta nada nessas ferramentas de mapeamento. Elas são basicamente só para estudo interno do time, para uma construção, para a gente fazer as anotações corretamente, mas para a área de negócio a gente faz um outro tipo de apresentação. Ok. Tem um complemento aqui da pergunta, o Davidson está perguntando aqui o seguinte, complementa a pergunta do Gabriel, foi a anterior, tá? Queria saber se também fazem muito uso de... Aí eu não sou falar a palavra certa, vamos lá. Python-GUI. Python-GUI. Eu não sei Seria se... PyAutoGui, uma biblioteca assim, de manipulação de componentes desktop. A gente utiliza assim, bastante, inclusive tem ferramentas internas como o SAP, a gente utiliza a navegação por dentro do SAP com o PyAutoGui. A gente sabe, inclusive, que na BotCity existe um PyAutoGui melhorado dentro dele, algo que a gente está explorando, e eu acredito que o grande problema do PyAutoGui aí, ele deve ter passado também, é a quebra do componente quando não rastreia uma imagem específica de um botãozinho e tal, e aí existem alguns pré-processamentos na imagem que podem melhorar, né? Hoje o nosso time faz esse pré-processamento para garantir que a imagem que eu estou buscando lá, para clicar no botão, clicar no menu, funcione de forma melhor no PyAutoGui. Mas a gente utiliza bastante mesmo. Fantástico. Então eu falei certo. Vamos lá. O Clever Nascimento. São várias perguntas aqui na pergunta dele, tá? Eu vou falar todas, mas se precisar que repita, é só me falar, tá? O Clever Nascimento. O que você monitora no BI de automações? As áreas têm acesso ao relatório ou a uma visão de diretoria executiva? Vocês trabalham também em revisão de documentação de qualidade, IT, procedimentos, etc.? Tá, vamos responder por partes aí, tá? Que nem o Jack. A parte de BI, né? Antes a companhia utilizava o Tableau, né? E nós tínhamos algumas visões lá no Tableau para a área de negócio. Bem poucas, tá? E era uma visão mais executiva, sim, né? As nossos RPAs também, eles geram alguns relatórios que são enviados para a área de negócio também. Hoje, o que a gente tem de automações do BI, que são dentro do BI, hoje, são só o que diz respeito ao nosso COI, tá? Então, a performance das nossas automações, das nossas entregas, a gente está fazendo algumas migrações dessas visões para a área de negócio, né? Dentro de BPMS também, ele já também traz algumas visões de dashboards, quando a gente constrói um fluxo lá, um workflow lá dentro, conectado também com o RPA, ele também traz algumas visões lá. Certo? Então, Tableau, nós tínhamos alguns no Tableau, Power BI a gente tem só para o nosso COI agora, mas a gente vai entregar algumas automações para a área de negócio dentro dessas visões, conectado com o time de dados, tá? E temos alguns dentro do Fluid. Em relação a procedimentos de qualidade, não é o nosso foco, tá? A gente não é um escritório de processos. A escritório de processos geralmente constrói IT, né? Faz procedimento operacional, a gente não faz isso dentro da companhia. Nosso foco é basicamente transformação de processos grandes que podem ter ou não automação, certo? Excelente. Vamos para a próxima, então. Temos mais perguntas aqui, ó. A próxima pergunta é do Ramir. Vocês funcionam como escritório de processos da empresa também? Você já falou um pouquinho sobre isso, né?
A gente não funciona como escritório de processo. Muitas pessoas solicitam, né? A gente recebe solicitação assim também, né? Eu preciso desenhar todos os processos da minha área. A gente, tá, mas onde que tá doendo? Qual o processo que você tem que tá tendo algum tipo de sangria aí? Quando a pessoa fala, não, nenhum, é só para a área ficar disponível aqui. Eu falei, não, então esse processo a gente não entra. Não tem como entrar no nosso backlog competindo com outras demandas, né? Então a gente realiza até treinamentos com áreas, caso seja necessário, explicando sobre gestão por processo, mas a gente não atua como um escritório de processo. Excelente, vamos lá. A próxima pergunta é da Nathalie. Quais parâmetros utilizados na classificação do score? Tá. Os parâmetros são se ele é um direcionador estratégico, se ele está conectado com alguma meta estratégica da companhia, se ele traz algum tipo de retorno financeiro, se é um processo que está conectado com faturamento, receita da empresa, se é um processo que está impactado, que tem impacto em custo, se é algum tipo de custo evitado, ou seja, é um processo que ele pode gerar multa, juros, alguma coisa desse tipo, né? Então ele também entra lá. Se ele gera hora extra, né? Então, assim, são os principais pontos que nós analisamos quando ele cai na pontuação de score. Aí tem outras quantidades de pessoas que geram, mas esses aqui são os que elevam o grau de prioridade dos projetos. Maravilha. E o Davidson também completa aqui, ó. Também gostaria de saber quais matrizes de análise e cálculos desses scores. Tá, a gente utiliza vários, né? Mas a gente criou um próprio lá, a gente traz um pouco de GUT, matriz de risco e impacto. Dentro do estudo de viabilidade, ele já traz isso daí, né? A priorização, o tipo de ganho, se é um projeto que vai trazer muito ganho ou não, a gente coloca lá de esforço e impacto também. São alguns que a gente avalia. Mas tem vários outros pequenos que também estão conectados dentro dessa pontuação de score aí. Fantástico. O Ramir está perguntando o seguinte: esse time todo são em quantas pessoas? Comigo, nós somos 17, tá? Mas aí nós temos muitos estagiários no time, né? A PagMenos, ela tem um programa chamado Upcode, que ele é um programa aberto para qualquer pessoa, onde a pessoa se inscreve, é uma pessoa que nunca teve contato com tecnologia antes, e ela se candidata lá para esse processo seletivo, e nós formamos essa pessoa em torno de 6 meses, né? Nós fazemos uma formação, nós damos uma bolsa remunerada para essa pessoa. Então, muitas pessoas do nosso time vieram desses programas e pessoas que performam de forma excepcional dentro do time. Então, nós temos hoje 4 pessoas que vieram desses programas de desenvolvimento de tecnologia, as outras pessoas são de mercado e os outros são estagiários. Mas hoje nós somos 17. Ótimo. Vamos lá, tem mais. Carlos Moutinho. Como você faz para manter controle sobre o padrão de desenvolvimento usando uma operação em Python? Como controla a qualidade do código? Tá, bacana. Isso daí, no início do time, foi um problema, foi uma dor que a gente tinha. Controlar o controle de qualidade, controle de execução, padronização de escrita. Então, quando surgiu a ideia de a gente começar a estruturar o COI, uma das grandes premissas que a gente tinha era a padronização de código. Então, a gente fez benchmark, fez estudos para analisar o que era as boas práticas de desenvolvimento envolvendo Python, boas práticas de desenvolvimento envolvendo automação em si, e a gente compilou, gerou um template, que é uma documentação muito específica de como a gente inicia uma automação em Python. E, assim, os benefícios disso foi automações que a gente precisava dar melhoria, em que um desenvolvedor fez e outra pessoa que nunca nem pegou naquele RPA iria dar um suporte, ele conseguiria interpretar devido a esse template. E uma pessoa que entra no time recentemente, ele pega a documentação, ele estuda, ele consegue também dar esse suporte, e inclusive desenvolver novos RPA seguindo essa mesma estrutura. Então a gente faz essa gerência baseada nesse template. Isso aí está dentro de um manual de desenvolvimento que a gente tem também, que a gente tem um template, mas tem um manual para justamente explicar. Caso um estagiário, né, que veio do desenvolvimento, mas não teve contato com o RPA ou até mesmo com o Python, ele consegue estudar aquele documento, aquele material nos primeiros meses, e aí já vai estar praticamente pronto para desenvolver algo dentro do nosso time. Tem algo que a gente faz também, um desses parâmetros aí, por exemplo,
dar um exemplo bem simples aqui, que é, por exemplo, de docstring. Não todos os nossos desenvolvimentos ele precisa ter um docstring. E aí, a gente tem uma mesa redonda, né? E tem as dailies, tem as reuniões de follow-up, tem plane, tem as reuniões de todos a bordo, onde a gente mostra todos os resultados do mês, onde a gente discute tudo isso daí também, tá? E nas mesas redondas, que são os bate-papos que nós fazemos mais técnicos e nós escolhemos os temas, tem, por exemplo, tipo código limpo, a utilização de IA dentro dos nossos códigos. Então, é tudo muito alinhado e o papel do arquiteto é monitorar se essa pessoa, né, esse profissional, ele está seguindo os nossos padrões, né? A ideia de ter ali uma área de performance do COI é para também fazer esse monitoramento de que a gente está cada vez mais assertivo com o que a gente construiu de governança do nosso COI. Ótimo, vamos lá, temos mais perguntas, temos muitas perguntas aqui ainda, não vai dar tempo de fazer todas, tá, gente? Mas vamos lá. A Maria está perguntando: Sátia, bom dia. Como vocês fazem as medições e comunicação dos status dos processos em automação e extração desses dados? É particular de cada projeto ou segue um padrão? Olha, ele meio que segue um padrão, tá? Todos os nossos. Bom dia, né, Maria? Todos os nossos passos de transformação de processos, que duram ali em torno de 45 dias, ele já é todo padronizado. A gente sabe qual é a comunicação que a gente vai enviar para a área quando tem um kickoff, quando explica qual quando a gente vai precisar tratar, qual é o momento de homologação, o momento de operação assistida. Então, é meio que padronizado isso daí. Pode variar pequena coisa, mas de uma forma geral a linguagem é a mesma, tá? E a área ela é o tempo todo e ela é envolvida no processo. Então a gente não desenvolve só, a gente vai fazendo vários testes com a área de negócio, a gente até entregar o que de fato a área solicitou, né? O Liz também pode complementar. Mas é assim que a gente, não sei se responde a sua pergunta, mas é assim que a gente comunica para a área, tá? Em relação ao backlog, a posição que ela está, de tempos em tempos a gente joga e informa, ó, você está na posição tal, o projeto que estava acima foi para a esteira, está em desenvolvimento, você é o próximo da fila. Ou você tem mais 2 outros projetos na frente, tá? A gente informa isso por área, né, por diretoria. A gente não faz um comunicado geral. Maravilha. Próxima pergunta é do Gabriel. Como é feito esse dashboard? Power BI ou algo associado à orquestração Bot City? Esse dashboard é um auxiliar em tomada de decisão estratégica ou algo no viés de visibilidade de execução da robotização? Olha, a gente puxa também puxa do Azure, algumas informações ficam lá no nosso VSTS. Todos os projetos que nós temos, eles estão lá, alocados lá, né, com as etapas, os cards e tudo, com as informações que precisa. Então, o Power BI também puxa de lá e puxa também, o próprio BotCity, ele já gera algumas informações e a gente também já puxa algumas coisas de BotCity. Ele é 100% para dar velocidade, né, os dashboards são para dar velocidade, para dar visibilidade da área e também para a tomada de decisão estratégica. Hoje, esses dashboards são muito mais das áreas, né? Os que têm para a área de negócio, que estão bem mais conectados ao Tableau e fazendo algumas migrações para Power BI, eles são uma quantidade menor e quando a gente percebe que há muito tempo a área não utiliza aquilo dali, ou que ela faz algum tipo de reclamação dizendo que aquela automação quebrou, a gente vai monitorar através desse dashboard. Por que quebrou, né? Qual foi o motivo lá? Olha, a área não está acompanhando isso daqui, então é importante acompanhar. Boa. Vamos para a última pergunta que a Natália está fazendo. Natália, quais documentações e entregáveis essenciais para o projeto? Olha, o primeiro é o dossiê, né? A gente entrega um dossiê como se de fato fosse uma consultoria, né? Então, eu participei de muitos projetos em outras empresas com consultorias americanas, como McKinsey, com Ed Kearney e outras empresas, e eu vi muito como que era o padrão que elas entregavam, né? E o que agregava valor para a área de negócio. Quando eu cheguei na Pagamentos, tinha algo parecido, a gente foi aprimorando isso daí, então a gente entrega um dossiê
para a área de negócio, né, validando tudo, mostrando todos os ganhos, e fica lá, fica a critério da área, fazer algumas melhorias ou não, a gente de fato não fica cobrando que aquilo ali seja feito. Se for de automação, vem para a gente, se não for, a gente entrega para a área, aí a área é que define se vai fazer ou não. Além disso, tem dashboards e tem as documentações padrões de desenvolvimento que não vão para a área de negócios, que ficam com a gente, que são o SDD, o PDD, né, Leite? Se tiver mais algum, que eu não lembro, mas acho que Isso, são esses. além do PDD e SDD, a gente tem documentações de entregas, né, que são as de homologação, de testes unitários. As de homologação, inclusive, a gente faz por melhoria entregue, ou seja, depois da entrega do projeto e os termos de aceite, se houver uma demanda de melhoria, aquela melhoria passa por todas as fases de desenvolvimento, testes, e aí tem de novo uma documentação de homologação para a área garantir que o que ela pediu de fato está sendo entregue. Mas são esses documentos mesmo. Maravilha, excelente. Vou colocar na tela de novo aqui, o Sátia, a apresentação que está com o seu QR Code. Para o pessoal, porque tiveram muitas perguntas aqui que não foram respondidas. Então, quem estiver aí assistindo ao vivo que a pergunta não foi respondida, já se conecte a Sátia, tá? Lá no LinkedIn, tá o QR Code aí, e faça a pergunta lá para ela, tá bom? Então, lembrando que conexão é tudo, ok? Já já vamos fazer o sorteio, hein, gente? Mas antes, quero deixar aqui aberto para vocês poderem fazer as considerações finais de vocês e despedir desse público maravilhoso que está com a gente nessa manhã. Começando pela Sátia. Olha, é um prazer, eu agradeço o convite, né, do time. É a segunda vez que eu estou palestrando, né, no Congresso de RPA e GA, né, e é sempre um prazer. E realmente eu fico à disposição para fazer benchmark, né? Que a gente adora, a gente faz muito. Nem sempre eu vou conseguir responder todo mundo e no tempo certo, mas eu vou responder. E então eu fico à disposição aqui meu LinkedIn, pode entrar em contato comigo, a gente pode trocar e-mail depois, né? WhatsApp, enfim. É só agradecer e passar a bola para o Leite agora. Maravilha. Licheri. Tá, primeiramente agradecer também a oportunidade, né, de falar um pouquinho de como está sendo a nossa estrutura. A gente é recente, querendo ou não, tem ali pouco mais de 1 ano e meio fazendo. A gente entende a oportunidade que é isso, inclusive para demonstrar para as pessoas e aparecer no evento desse, com certeza é uma grande oportunidade. Agradeço o pessoal que participou, que interagiu, mandou perguntas, e se tiver mais dúvidas, que eu acredito que tenha, pode também se conectar comigo no LinkedIn, Alexandre Silva, vou deixar aqui no chat também para você divulgar para o pessoal, e pode perguntar lá que eu vou tentar responder também. Maravilha. Pode colocar no chat privado para mim aqui, Licheri, que eu já coloco lá pro pessoal no chat. Licheri Silva. Ok, já coloquei lá. Deixa eu ver se eu acho o link aqui de uma vez. Vamos lá. Licheri Silva. Tá aqui, já achei o link. Vou botar o link direto lá pro pessoal, fica mais fácil para eles clicarem e se conectar a você. Excelente. Licheri, Sátia, em nome da AB Info e do Instituto Information Management, quero deixar aqui a nossa gratidão por vocês estar com a gente aqui nessa manhã maravilhosa, e teremos várias edições para frente, pode ter certeza que a parceria está firmada aí, já é a contínua, tá? Obrigada, gente. Obrigado pelo convite. Excelente. Um abraço, Sátia, um abraço, Licheri, até a próxima. Abraço, Tchau, Wagner. pessoal. Tchau.